Oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Como é que tá aí na casa de vocês? Tá tudo dando certo? A gente tá um pouquinho mais em casa, né, esses dias. É o que a gente tá chamando de isolamento social, quarentena, né? A gente tá se resguardando de algo que pode acontecer. E aí a gente tem que ficar onde? Em casa. Com quem? Com a família, muito bem, isso mesmo, com a nossa família. Você com a sua, eu com a minha, cada um em casa com a sua família. Hoje nós vamos falar sobre família. A história de hoje chama-se Família Saudável. Mas não é só saudável no corpo, não. É saudável na mente, no coração, na alma, tá certo? Então, vamos todo mundo escutar a história de hoje? Vamos? Como é o título da história? Já falei. Família saudável, isso mesmo. Então, nós vamos falar sobre uma família saudável. Vocês estão vendo essa casinha aqui? Essa casa representa a nossa casa, a nossa família. Às vezes a gente vê uma casa igual a essa, né? Linda, toda arrumadinha por fora, toda bonita. Vocês já viram uma casa bonita? Eu sempre vejo umas casas muito bonitas. Mas às vezes nessa casa bonita, as pessoas não estão bem, não estão saudáveis. Dentro dessas casas bonitas, às vezes as pessoas estão brigando, estão se magoando, falando chateado uma com a outra, né? Às vezes acorda de manhã, aí um diz assim, bom dia quem? Eu não vou dar bom dia não, o dia hoje não tá bom, não fale comigo não. É assim, né? Às vezes. E aí, quando as pessoas da família estão fazendo assim, elas vão ficando tristes. As pessoas dentro dessa casinha que age assim vão começando a ficar triste. O coração vai ficando cheio de tristeza, de mágoa. E essa família fica cheia de tristeza, cheia de sofrimento, mágoa, porque as pessoas não sabem falar umas com as outras. Às vezes nem pede desculpa, nem pede por favor, por gentileza, obrigada. Às vezes trata mal um outro. E isso faz as pessoas da casinha, da família, não ser saudável. Ficam assim, ó, triste, cheio de mágoa. E aí fica com o coração assim, ó, raivoso, cheio de raiva, de chateação, de mágoa, né? Ó, a Jade é da nossa família. Ela tá ali dizendo que não tá gostando do barulho lá fora. Ela é assim às vezes. Às vezes a gente fica assim, né? Também raivoso, chateado. Não quer ouvir nada que nos desagrade. Já vai logo brigando, já vai logo falando. E isso vai acontecendo e na nossa casa, na nossa casinha, ou na casa que a gente vê tão linda, né? As pessoas ficam assim, ó, raivosa, tristes, cheia de tristeza. E a cara e o coraçãozinho, não é só o rosto que fica triste e raivoso, é o coração também. Fica assim, tudo que a gente fica mostrando no rosto, né? Muitas vezes, às vezes a gente disfarça, né? Às vezes as crianças, os adultos, as pessoas até dão um sorrisinho assim, né? Mas o coração tá assim, triste, cheio de raiva, de ódio. E aí, quando o coração tá triste, magoado, cheio de raiva, de ira, as pessoas ficam, ó, doentes. Essa casinha vai enchendo, a família dessa casinha vai enchendo de pessoas doentes. A nossa alma também adoece. Não é só a mão que às vezes começa a doer, o pé, o joelho quando a gente cai,
ou a cabeça, dor de cabeça, o coração, a alma fica dolorida, fica doente. Às vezes a gente fica triste no canto, vai causando doenças que vai fazendo a gente ficar cada dia pior por causa de todas essas coisas ruins que a gente vai guardando. Não pede desculpa, não pede perdão, não faz as coisas boas, só faz coisas ruins, raiva, falta de educação, não pede nem por favor, não agradece o papai, a mamãe, o irmão, briga mais o irmão, é um monte de coisa ruim, né? E aí fica todo mundo assim, ó, doente. Às vezes o papai, a mamãe, o tio, o avô, a avó, o filho, o irmão, é um ou é outro, ou então é todo mundo. Vai ficando todo mundo assim doente dentro da casa, por causa das tristezas, das mágoas, das raivas, das iras que acumula no coração. A palavra de Deus diz que do coração procede a vida, as fontes da vida. Então, o nosso coração, a nossa alma tem que estar saudável, não pode estar doente. E como é que adoece o coração e a alma? Todas essas coisas que eu já falei. Raiva, tristeza, falta de educação, falta de gentileza, desobediência, briga, tudo isso adoece. Então, a gente não quer ficar doente, não é verdade? Mas sabe, crianças, existe uma esperança. Não é só ir lá, não é ir na farmácia e comprar remédio. Existe uma esperança para essa família, dessa casinha, parar de ficar cheia desses problemas, cheia dessas doenças. Ou a sua família, ou a família de um amigo seu, ou a minha, qualquer uma de nós que ficar assim doente com esses problemas, precisa encontrar Jesus. Quando a gente encontra Jesus, crianças, quando Jesus ele entra na nossa casa, quando ele entra na nossa vida, a palavra de Deus diz que a presença do Senhor traz alegria. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. O nome fica assim ao contrário, né? Porque a câmera tá virada. Mas esse nome é Jesus, tá certo? Quando uma família encontra Jesus, as coisas precisam mudar. Jesus, ele traz paz à nossa casa, à nossa alma e, consequentemente, às pessoas que estão perto da gente. Então, essa família encontrou Jesus e a sua casa começa a ter paz, a ter perdão, a ter pedido de desculpa, mesmo quando a gente se chateia, quando a gente briga, mas se uma casa tem Jesus e deixou Jesus entrar, convidou Jesus para morar na sua casa, as coisas começam a mudar. Jesus, ele nos ensina a perdoar, a respeitar, a fazer coisas boas, a ter atitudes boas, legais uns com os outros. Então, a nossa casa vai começando a ter harmonia. E a gente começa a conhecer Jesus e a ouvir sobre Jesus, principalmente na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus é onde a gente encontra a resposta para muitas coisas na nossa vida. A palavra de Deus, ela é como se fosse um livro de remédios para todas essas doenças, esses problemas dessa família que não está saudável, tá certo? A palavra de Deus, ela vai mostrando vários remédios para curar essa família, para essa casinha não ser bonita só por fora, mas por dentro também. É o perdão, é o amor, é o pedido de perdão primeiro para Deus, confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar pecado. Quem? Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso. E aí
Nós pedimos perdão a Ele e Ele diz que a gente tem que pedir perdão a quem também? Aos nossos irmãos, ao nosso pai, mãe, vó, todo mundo que está perto da gente, os amigos. Jesus ensinou uma oração que eu acho que você conhece, né? A oração do Pai Nosso, que diz que nós devemos perdoar aquele que nos ofende. Jesus diz assim: perdoar aquele que vos ofendeu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Aí pede o pão de cada dia, pede para perdoar, assim como eu e você, perdoamos os que nos ofendem. Olha só a oração que Jesus ensinou. Como é que eu vou pedir perdão a Deus e não perdoar ao que está perto de mim, a minha família? Então a família vai aprendendo na Bíblia, não só a oração do Pai Nosso, mas todos esses remédios e essas coisas para ter uma família saudável, para a gente viver em obediência à palavra de Deus. Quando a gente obedece, a gente vai começando a ser curado, a ser limpo, o nosso coração vai ficando limpinho e a gente vai começando a ter saúde na alma, na mente, no coração. E aí a nossa casa vai ser transformada, a nossa família vai ser transformada, vai ser uma família saudável. Porque ao invés dela ser uma família cheia de mágoa, cheia de raiva, de brigas, quando a palavra de Deus entra, ela começa a ficar saudável. E aí as coisas começam a mudar. A partir do momento que a gente coloca a palavra de Deus na nossa casa, na nossa mente, na nossa família. E essa família que antes era cheia de mágoa, de tristeza e estava doentinha, essa casa que estava cheia dessas coisas, com a palavra de Deus, vai começando a ficar uma casa cheia de amor. Porque o amor, ele traz a perfeição. Não que a gente não vai mais errar, mas a perfeição é aquilo que eu acabei de falar. Vai existir o perdão, vai existir a gentileza, vai existir o amor, o respeito. Isso é amor. Respeitar, pedir perdão, tratar bem, ser gentil, obedecer. As crianças precisam obedecer aos pais. A esposa respeitar o marido amar e respeitar a esposa, os avós, os tios, seja quem for na sua família ou que mora pertinho de você, que acaba sendo também a sua família, deve existir respeito. E isso não deve você esperar começar no outro. Ah, tia, mas eu só faço se ele fizer. Não, comece você. Comece você a respeitar, a tratar com amor. Comece você a buscar em Jesus, na Bíblia, na palavra de Deus, os remédios, os ensinamentos para que a sua família, a sua casa, como essa casinha, como essas pessoas dessa família, quando conheceram Jesus e começaram a buscar na Bíblia, na palavra de Deus, começou a ter o amor, o respeito, o perdão. E aí essa família começa a desfrutar de dias de alegria, começam a ficar alegres. Não é mais esse rosto raivoso ou esse rosto triste, magoado, ferido, mas começa a ter uma fisionomia, uma face, um rosto de alegria, de esperança. Porque mesmo que venham os problemas, mesmo que venham os momentos de conflito que acontecem numa família, mas a família saudável, ela sabe que precisa pedir perdão, precisa evitar o máximo os confrontos, né? As raivas, os conflitos.
Mas se tiver, pede perdão, evita as brigas e contendas, não agrada ao Senhor. O Senhor não se agrada de contendas, de raiva, de ira. A palavra de Deus diz que a gente deve deixar ser bem demorado para ficar irado, para ficar chateado. Mas a Bíblia diz que nós devemos se alegrar sempre, agradecer sempre. Tem um versículo na Bíblia que diz, na Bíblia, na palavra de Deus, que diz: alegrai-vos sempre, regozijai-vos, sejam agradecidos. Nós precisamos agradecer mais. Você já agradeceu hoje? Já fez o seu momento de agradecimento, de gratidão hoje pela sua família, pela sua casa, pelas pessoas que moram com você, que cuidam de você? Você já fez esse agradecimento hoje? Que essa casinha, que essa família de coisas, de sentimentos bons seja a sua. Que a sua família seja uma família saudável. Você aprendeu hoje como ter uma família saudável. Alguém lembra? Alguém pode dizer? Como ter uma família saudável? Como é que a gente faz para que a nossa família, a nossa casa seja cheia de vida, de alegria? Pois vamos dizer, vamos repetir, vamos levar essa história para outras crianças, para outras pessoas, tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. A palavra de Deus diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Alegria. Isso quer dizer que é um dos sentimentos que o Senhor quer que tenha no nosso coração. Não devemos dar lugar à ira, à raiva. E isso, se nós tiver dentro de nós vamos ter na nossa casa, na nossa família também. Amém? Tá bom, crianças? Beijo. Bons dias aí para vocês na casinha de vocês, na família. Que a família de vocês seja muito saudável e muito feliz. Em nome de Jesus. Amém?